Eu tenho assistido, cara, eu não gosto muito de futebol, pelo menos de assistir futebol, eu gosto de comentar futebol. Uh, yes, come back later, please. Thank you. Chegou a moça da limpeza. Eu não gosto de assistir o jogo em si, mas os bastidores, a parte geopolítica, a parte estratégica é muito interessante pra mim. Cara, não sei se você percebeu, esse time do Barcelona é revolucionário. O primeiro jogo contra o Inter eu estava no estádio, foi 3-3, sendo que o Inter abriu 2-0, o Barcelona virou o jogo? Não. Bom, foi 3-3. Aí o jogo de volta foi 4-3 na prorrogação. E aí a final da Copa do Rei também foi 4-3, ao 3-2. E o jogo de ontem, Barcelona e Real Madrid, o Madrid abriu 2-0, o Barcelona fez 4-2 no primeiro tempo, e aí fez 5-3, e aí acabou 4-3 porque o gol foi anulado. Que porra é essa de placar alto? Cara, o Barcelona tem uma defesa merda. Das piores defesas que eu já vi numa fase avançada de semifinal de Champions League, das piores defesas de um time campeão. Eu nunca vi uma defesa tão ruim assim. E se você parar para olhar como um produto, é maravilhoso. Porque os jogos do Barcelona são maravilhosos. Tipo, eles tomam gol, tipo, você toma um, mas faz dois, entendeu? E são vários picos de emoção. A bola para no pé do Yamal, lembra o Neymar na época do Santos, porque alguma coisa vai acontecer ali, tá? E a maneira de jogo do Flick é que o Flick é aquele cara que ganhou do próprio Barcelona de 8-2, se eu não me engano, foi na época que a final da Champions era em Lisboa. Na pandemia, foi 8-2 aquela porra. 2020. A pandemia. O Barcelona apanhou feio pro Bayern. E uma característica desse Barcelona, ele joga com quatro defensores em linha alta, tomam bola nas costas direto, só que a vantagem de jogar com 4 defensores em linha alta é que eles estão sempre em superioridade quando tá com a bola no pé. Entendeu? E hoje em dia, eu vejo que esse time atual é muito mais divertido de assistir do que o Barça. Cara, em 2010, quando eu morava aqui e ia pro estádio, era um time tão bom que tinha Yaya Touré no banco, Ibrahimovic no banco e Thierry Henry no banco. E Thiago Alcântara no banco. Absurdo, absurdo. Era um timaço. Só que aquele time maravilhoso do Barcelona era meio chato de assistir, porque ficava tocando a bola de um lado pro outro, assim, pá. Aí, bum, gol. O time atual é bola no Yamal, bola no Rafinha e, cara, vai sair algum chute pro gol, algum lance perigoso. Aí, quando o outro time pega a bola em contra-ataque, você já sabe que você não pode esperar nada da defesa do Barcelona. Então, para quem assiste, aquilo é um entretenimento absurdo. Entendeu? Então, o que eu acredito que o futebol tem que ser daqui pra frente, cara, é meio que seguir esse exemplo da NFL e dificultar para as defesas. Eu não sei como a FIFA pode dificultar para as defesas, mas um jogo onde os zagueiros e os laterais do time oposto são uma merda, é muito mais divertido, porque sai mais gol, sai mais lance perigoso. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui cara, o Brasil, ele tá muito bem posicionado para ganhar a Copa de 2026, só precisa de um pouquinho de liderança. Por quê? Porque o Brasil é um time que pode muito bem jogar nesse esquema do Flick. Tipo, você joga com uma linha alta, você, tipo, aceita que vai tomar 2 gols por jogo, mas você faz 5. E nenhuma seleção do mundo tem os jogadores certos para fazer 5 gols por jogo do que a nossa. Neymar, Rodrigo, Rafinha, que
é candidato à bola de ouro, Vinícius Júnior, e ainda tem Estevão, Pedro Queixada, que faz gol pra caralho, e o Luiz Henrique, que tá escondido na Rússia, mas as 2, 3 vezes que ele foi pra seleção, ele meteu gol. Tá? Então, um esquema desse aí, parecido com o Flick, de jogar com o zagueiro, os meio-campistas que não marcam muito, meio-campistas que são meio que magrelos fisicamente, que não batalham, não são sarrafeiros. Eu acho que esse estilo de jogo vai se encaixar muito bem com o Brasil, mas assim, muito além de aplicar aquilo aí na nossa seleção brasileira, encontrar algum mecanismo para que o estilo Barça ele vire algo sistêmico no futebol. Por quê? Porque o futebol tem ficado chato. Jogos monótonos, jogos de muita defesa, um jogo muito físico. E aí veio esse Barça. E aí, vamos lá, tem mais outra coisa. Talvez seja essa a solução. Tá? Olha só. Qual foi? O que aconteceu com esse Barça? Esse time do Barça, ele é ruim no papel. Ele não tem banco. Por que o Barça não tem banco? Porque o Barça não tem dinheiro. E por não ter dinheiro, eles não conseguiram trazer os jogadores que queriam. Eles não conseguiram reforçar a defesa. E eles tiveram que encaixar um monte de jogador do filial, do time B do Barcelona ali. Tipo, ó, a gente não tem dinheiro pra contratar. É você aí, mano. Cubarsí, 17 anos, joga. Yamal, 15 anos, quando ele foi lançado, joga. O lateral esquerdo, que jogou mal no primeiro jogo da Champions e deu 2 assistências no jogo, Gerard Martin, joga. Tá? Então, talvez, se os outros times da Europa apanharem no fair play financeiro, igual o Barça apanhou, de não poder registrar os jogadores, talvez isso faça com que os times que tomaram essa punição, eles joguem mais os caras da base e, automaticamente, as defesas vão ficar menos resguardadas, porque, cara, se você tem pouco dinheiro, você vai, contratar um ponta e o atacante bom e vai deixar a defesa para depois. E talvez essa, que é um recurso da NFL que eu expliquei no início do vídeo, talvez essa é a solução para trazer esse futebol mais ativo para a geração TikTok.